pais de primeira viagem que não têm experiência ainda e precisam saber como é que lida com esse momento, né, tão precioso. Por isso, vamos conversar hoje ao vivo com a nossa pediatra, doutora Socorro Martins, para retirar todas as nossas dúvidas. Você também pode estar participando. Se quiser fazer alguma pergunta pelo WhatsApp, ela está aqui online, né, doutora Socorro? Bom dia, tudo bom com a senhora? Olá, bom dia. Em nome da Marília, cumprimento a todos que fazem este excelente programa e a todos os telespectadores que estão aqui conosco. É isso aí. Vamos lá, tirar as nossas dúvidas mais frequentes a partir de agora, né? E eu quero saber o seguinte, doutora, com que frequência nós devemos levar nosso filho ao pediatra? Desde quando ele nasce, até quantos anos a gente tem que estar levando e com que frequência? Olha só, Marília, a primeira consulta de puericultura do bebê deve ser realizada ainda na primeira semana de vida, tá? Então, é um momento principal que o pediatra deve estar presente, apoiando, esclarecendo aquelas dúvidas. A gente sempre diz que as dúvidas aparecem quando eles chegam em casa, né? Saber se o bebê está ganhando peso, como está a amamentação, né? Um dos itens mais importantes. Se o bebê tem icterícia, se o bebê está clinicamente bem. Então, essa primeira consulta de puericultura deve ser realizada já na primeira semana de vida e a segunda com 30 dias após. A criança tem um cronograma dessas consultas de puericulturas, que são, essas consultas são importantíssimas, é a base da promoção e prevenção de doenças da criança. Então, no primeiro ano, ela mensalmente até 6 meses, depois ela fica a cada 3, depois de 12 meses. E assim, até a adolescência, uma vez por ano, o adolescente também tem sua consulta de puericultura, para se checar como está a saúde dele. Ai, que maravilha, muito boa essa informação, né? Agora eu quero saber o seguinte, vamos lá, como saber se a mãe, né, ela vai produzir leite suficiente para o bebê? Tem como saber, doutora, isso? Olha só, nessa primeira consulta, nós vamos fazer esse checklist, né? Além de se estabelecer esse vínculo psicoafetivo, fortalecendo mais ainda do pediatra com a família, então nós vamos ver se esse leite está sendo suficiente, se a criança está perdendo peso ou ganhando, como está essa pega, postura, se a mãe está tendo alguma dificuldade com relação às suas mamas, fissuras mamilares, mastites. Então, aí onde nós vamos estar presente para detectar e fazer as devidas correções, porque a falta da presença do pediatra neste momento traz um impacto muito grande e justamente no sucesso ou não da amamentação. E checar também como está essa rede de apoio dessa mãe. Doutora, falando em alimentação ainda, né? A amamentação às vezes não supre tanto o bebê. O bebê às vezes come muito. Tem bebê que come demais, né? E tem bebê que não ganha peso, enfim. E precisa suplementar, né? Incluir mais um leite a mais, né? Nessa alimentação. Né? Em que momento essa inclusão pode ser feita? Marília, na grande maioria das vezes, não haverá necessidade de introdução de uma fórmula, né? Uma fórmula para complementar a dieta dessa criança. É justamente essas consultas aí, a gente tentar identificar o que está acontecendo e corrigir. Na grandiosíssima maioria das vezes, nós vamos conseguir sim, se essa mãe tiver uma boa rede de apoio e se as orientações forem adequadas para suas necessidades naquele momento. E outro fator muito importante é checar se os exames de triagem neonatal do bebê foram realizados. O bebê, quando nasce, ele tem 5 exames de triagem neonatal, que não são exames de diagnóstico, o nome já está dizendo, de triagem. Se a criança não passar num exame desse, então nós vamos aprofundar
os exames serão mais especializados para a gente tentar fechar um diagnóstico. Então, quais são esses exames, né? Importantíssimo, vale ao pediatra checar, né, se a criança realizou esses exames e se está com as vacinas também ao do nascimento em dia, BCG, hepatite B. Os exames são o teste do coraçãozinho, que já deve ser realizado ainda na maternidade. O ideal é que a criança só receba alta após a realização do teste do pezinho e ser avaliado, diagnosticado pelo pediatra. O pediatra que tem que ver se aquele teste foi normal ou não. Certo. O teste da orelhinha também, da orelhinha, da audição do bebê. Sim. Esse da linguinha que é muito polêmico. Muitas vezes o próprio pediatra na sala de parto já realiza esse exame, vê se a criança nasceu com algum problema com relação da linguinha. Certo. E entre 3 e 5 anos, 3 e 5 dias, o teste do pezinho, né? Importantíssimo. E o teste do olhinho. Então, são esses exames que nessa consulta o pediatra vai fazer esse checklist e ver se a criança, né, já fez tudo direitinho, se estão todos normais. Checar as vacinas, como eu falei, e checar a amamentação, como é que também está essa mãe, o psicológico dela, se ela está se alimentando bem, se ela está tomando as vitaminas dela, né? Que a gestante, também a puérpera, também tem suas vitaminas. É verdade. Como também o bebê. Nessa primeira consulta é onde nós introduzimos a suplementação de vitamina D. Também a criança, nos primeiros 2 anos de vida, tem suas vitaminas, né? Que ela precisa para atender o seu desenvolvimento. É verdade. Doutora, falando em alimentação, eu queria te perguntar sobre a alimentação da mãe, né? O que a mãe ela não pode estar comendo durante a amamentação para que não prejudique o bebê? Olha, a alimentação da puérpera, né, da lactante, a mãe que está amamentando, ela deve ter uma alimentação saudável, né, nutritiva, com todos os nutrientes, micronutrientes e minerais necessários, né? O que a gente orienta é o que normalmente, de rotina, não deveríamos consumir, né? Alimentos processados, industrializados, ingerir muita cafeína, né? O café às vezes dá realmente uma excitabilidade. Os corantes, as frituras, tá entendendo? Aqueles alimentos que, de uma forma geral, se possível, não sejam consumidos, principalmente durante a lactação. Por que o bebê tem cólica, doutora? Dizem muito que não pode comer chocolate, refrigerante, pode dar cólica no bebê. Tem bebês que têm cólicas, tem bebês que não têm cólicas. Mas por que a cólica? Olha só, Marília, a cólica ela é multifatorial. A alimentação da mamãe também vai interferir um pouco nessa cólica, mas a grande maioria das vezes ela está presente por conta da imaturidade do trato gastrointestinal do bebê. A gente sempre tenta, quando a gente identifica que aquela cólica é fisiológica, porque tem cólicas de outra natureza, mas a grande maioria são as cólicas fisiológicas do lactente. Quando nós identificamos que aquela cólica é fisiológica, procuramos tranquilizar a família, orientar a alimentação, orientar a postura, né? Porque, como eu falei, cólica é multifatorial. Além da imaturação do trato gastrointestinal, temos criança retentora de gases, está com a pega inadequada, deglutindo muito ar, dorme muito com a boquinha aberta, a mãe está muito ansiosa, né? A família, o entorno da criança muito ansioso, muitas vezes é primeiro filho. E um agravante é a fórmula. Crianças que estão em aleitamento materno exclusivos, elas sofrem menos com cólicas. O leite materno é riquíssimo em probióticos, prebióticos. Isso aí já confere uma certa proteção para esse bebê. Deixa eu te perguntar outra coisa ainda na alimentação. Quando introduzir, né, uma alimentação para o bebê? Quando começar a introduzir, doutora? A partir de 6 meses? Olha só, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. Certo. E continuado, se possível, até os 2 anos.
As pessoas pensam que após 6 meses, pronto, acabou não vou mais amamentar. Não, essa mãezinha, ela deve continuar, se possível, a amamentação. Só que a criança deverá também iniciar a introdução alimentar, porque a partir de 6 meses haverá necessidades nutricionais, metabólicas, que só o leite materno não vão garantir, tá certo? Em termos de valores de micronutrientes, minerais, vitaminas, etc. e tal. Claro, manter o leite materno, principalmente pelas questões imunológicas, né? Então, a gente sabe que a gente sempre, temos uma narrativa desde que a criança nasce. O colostro, o leite materno, primeira vacina do bebê. Então, esses bebezinhos, enquanto estão amamentados, eles estão mais protegidos de infecções, principalmente do trato respiratório e o trato gastrointestinal. Eles também estão protegidos contra alergias, né? Aquelas alergias que muitas vezes vão se manifestar lá na frente. Então, é importantíssimo, a gente sempre diz, amamentar, leite materno não é só nutrir, vai muito mais além do que isso. Maravilha. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu acho que já tem até alguma pergunta ali, alguma dúvida, não é isso, Rai? Segura aí. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, doutora. Como é que né, que a mãe deve colocar o bebê para dormir? A gente sabe que aquela posição bocadinha é ótimo, o bebê dorme bastante. Para dormir é bastante, dorme muito. Tem bebê que dorme muito quando dorme assim de brusco. Mas aí dizem que não é correto colocar o bebê de bruço, né? Porque ele pode sufocar, pode mexer a cabecinha e se sufocar. Qual é a maneira mais correta da gente colocar o nosso bebê para dormir? É de lado, é de frente? Tem que ter um travesseirinho um pouquinho mais inclinado, por conta que o bebê pode ter um refluxo? Como a gente sabe se o bebê ele vai ter refluxo ou não? Né? Explica um pouquinho essa questão da dormida, doutora. Olha só, passamos a vida toda orientando as famílias, as mães principalmente, colocar o bebezinho para dormir de barriguinha para baixo. Vou falar a linguagem que as pessoas entendam, de barriguinha para baixo, que é aquela posição que se assemelha à posição fetal. É a posição que o bebezinho fica no nosso útero. Mas aí as evidências científicas foram surgindo e mostraram que houve uma incidência maior de morte súbita do lactente em bebezinhos que dormiam nessa posição. E a partir de então ficou se recomendando, na medida do possível, a posição de barriguinha para cima, não para baixo, que a gente chama supinação. Então, o bebê deve permanecer dormindo com a barriguinha para cima. De preferência, esses primeiros meses de vida, o primeiro trimestre, dá um decúbitozinho elevado, tá certo? A 40 graus, 45. Quando ele for deitar, mesmo que ele tenha arrotado direitinho. Mas aí a gente observou também que esses bebês, imagine, 24 horas de barriguinha para cima. O que é que acontece com a cabecinha dos bebezinhos? Elas vão, a gente está observando muita plagiocefalia, que é fisiológico, né? É uma alteração na conformação anatômica da cabecinha dos bebês. Então, durante o dia, se você está observando seu bebê, se tem alguém que fica o tempo todo olhando, não vejo impedimento você fazer lateralizar, pelo menos lateralizar o decúbito desse bebê, deixar ele de bandinha, né? Bota um colchãozinho, assim, uns rolinhos, né, apoiando a coluna, mas sempre alguém observando, tá? Mas assim, a recomendação é a posição de barriguinha para cima, 24 horas. Mas tudo na vida tem que ter bom senso. Maravilha. Higienização bucal, né? Como higienizar, né, os dentinhos que não tem ainda, mas tem a gengiva. Como higienizar a boca do bebê? Com quanto tempo já pode começar a dar aquela higienizada, doutora? E como fazer? Olha só, a gente sempre orientou fazer a higienização oral do bebê desde o nascimento. Mas, enfim, se o bebê amamenta, né, se é aleitamento materno exclusivo, ele ainda não tem nenhum dentinho, não há mais essa necessidade. A não ser que você visualize uma saburra lingual do bebê mais espessa, tal. Aí você vai lá com aguinha, gazezinha ou um soro fisiológico e faz. Agora, bebês que se alimentam de fórmula,
Normalmente, a saburra lingual desse bebezinho é mais espessa, né? É aquela língua branca, fica assim, é diferente do bebê que só mama peito. Então, tudo é bom senso. Se você está observando que essa boquinha, né, tá muito branquinha, vai lá, com a gazezinha, né, enrola no teu indicador e faz uma que a gente chama de brocaçãozinha oral, né, com água fervida e filtrada ou com soro fisiológico, não vai prejudicar essa criança. Agora, quando começa, né, os primeiros dentinhos, a erupção dos primeiros dentinhos, então sim, a gente precisa já começar realmente fazer uma higienização da cavidade oral do bebê mais acentuada, inclusive utilizando até creme dental. A Academia Americana de Pediatria já liberou o creme dental mesmo com flúor para você limpar a linguinha, a parte interna da bochechinha e aqueles primeiros dentinhos que a gente chama grãozinhos de arroz que vão aparecendo na boquinha do bebê. Que maravilha, viu, doutora? Agora eu vou falar sobre o umbigo, né? Que o umbigo tem que ter um cuidado também, né? Essa questão do umbigo, como limpar, como cuidar, até ele tá lá ainda, né? Com um negocinho lá penduradinho. Muita gente fica morrendo de medo. Ai, meu Deus, e agora? Será que eu tô limpando direito? Será que eu tô higienizando direito? Isso também é uma pergunta da nossa telespectadora aqui, a dúvida, né? De como fazer essa higienização, como limpar, os cuidados. Olha só, tanto você pode usar uma gazezinha ou uma fraldinha que você nunca utilizou, você deixa para fazer essa higiene com a água fervida e filtrada, com soro, ou então mesmo a partir dos 6 meses, tem já as dedeirazinhas, né, que você compra. E você pode também usar a gazezinha e põe aquele creme dental, a porção é bem pequenininha, né, é um grãozinho de arroz você coloca e vai higienizar. Ou com a dedeira, ou com a gazezinha, como eu falei, a boquinha do bebê, né? O dorso da língua, a face interna da bochecha e os dentinhos. Umas 2 ou 3 vezes ao dia, principalmente quando a criança começa a introduzir o ferro, que é de rotina. Olha, vitamina D e ferro, todo bebê tem que tomar, tá? Então, algumas crianças apresentam o esmalte dentário mais sensível e tende a haver uma impregnação do ferro nesse esmalte dentário. Ela fica com o dentinho escuro. Você já deve ter escutado isso. Ah, esse menino tomou antibiótico. Isso é do antibiótico. Muitas vezes ele nunca tomou antibiótico. É o ferro mesmo. Então, para evitar isso aí, apesar de que a gente sabe que aquilo ali é a primeira dentição, que vai vir a segunda dentição, mas a gente sempre recomenda que após fazer a criança tomar o ferrozinho, aí você faz a limpezazinha daquele dente, para evitar que o dentinho do bebê fique... Ok, doutora, deixa eu te fazer, eu tô com outra pergunta, né? É porque como eu sei que tem problema não. Tem muita gente que tá em casa, grávida, às vezes é mãe de primeira viagem, às vezes, né, tá ali, meu Deus, como é que eu faço? E agora, eu vou ser mãe? Já fica com aquele medo, né? Eu, graças a Deus, quando fui mãe, eu já cheguei em casa, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, mas a gente fica com aquele medo, né? Porque a criança é pequenininha demais, né? Tem que saber pegar, tem que ter um jeito direitinho de pegar na criança. Agora, eu também quero saber sobre a questão do banho, né? E o banho, doutora, nos primeiros dias, como é que é? Pode dar mais de um banho? Tem que ser um banho só por dia? Né? Essa questão do banho, vamos falar um pouquinho também sobre isso, né? Que tem muita gente que tem essa dúvida. Como dar banho no bebê? Um pouquinho mais morno? É uma vez ao dia? 2? Que horas dar banho no bebê? Olha só, que fique bem claro que hoje, na maternidade, né, quando o bebê nasce, não há mais aquela recomendação que se levava, o bebê acabou de nascer, já levava o bebê para tomar o banho. Isso não existe mais, tá? A gente tem que esperar pelo menos 24 horas. Claro, se o bebê realmente nasceu num meio de muita, né, que houve necessidade, houve alguma contaminação com fezes, etc e tal, tudo tem que ter o bom senso, né? Mas de uma maneira geral. Então, normalmente, até 24 horas, a gente deixa o bebê estabelecer, né, sua microbiota, todo o seu organismo, para você só dar o banhozinho depois, tá? Das 24 horas. Quando chega em casa, vai depender muito do bebê, do dia, da estação.
Porque assim, o bebê não tem essa sujidade toda, né? O bebê tá ali tudo muito limpinho, todo mundo lava as mãos para pegar nesse bebê, ninguém fica pegando em bebê, deve-se evitar essa conduta, né? De chegou, recebi uma visita, quero pegar, tirar, não. Jesus se tiraram da manjedoura. Quando os reis magos chegaram lá, ficaram prostrados de joelho, adoraram Jesus. Ninguém tirou Jesus da incubadora. Da manjedoura. Eu sempre dou essa ilustração para quebrar aí a dureza, né, da recomendação. Então, deixa teu bebezinho lá. Ele não tem essa sujidade toda. Então, um banhozinho já está de bom tamanho. Mas está muito quente, a gente está em pleno verão. A cabecinha do meu bebê, mesmo eu tirando a roupinha dele, deixando ele com uma fraldinha, uma camisetinha, doutora, é suadinho, muito quente. Gente, então, pode dar mais de um banho. Agora, esse banho não precisa todas as vezes. Você está usando sabonete, shampoo, até porque se você está usando sabonete o tempo todo, você vai tirar um pouco aquele manto lipídico de proteção da pele do seu bebê, tá? Então, às vezes você dá 2, 3 banhos, só água mesmo, né? Para ajudar essa pele a respirar, para trazer bem-estar ao bebê, né? Então, vai depender muito da estação, do dia, do bebê. Os gordinhos que estão ganhando muito peso, sentem mais calor, transpiram mais, tá entendendo? Então, tudo bem. O prematuro, você já tem que ter mais cuidado, não vai haver essa necessidade toda. Então, nisso aí é que você precisa estar em contato com o seu pediatra para ele orientar direitinho qual é a melhor conduta para você tomar diante do seu bebê. Doutora, agora vamos lá. Tem uma dúvida aqui de uma telespectadora que tem uma criança de 5 anos já, que chupa chupeta, né? Vamos lá, a questão da introdução da chupeta, doutora. Tá aqui a pergunta dela. Gostaria de saber com que idade a chupeta deve ser parada. Minha filha já tem 5 anos e ainda usa. Como faço para tirar? É a Rita lá de Bahia, ela tá querendo tirar essa dúvida. Outra amiga minha ontem chegou aqui, ela disse, aí eu até brinquei com ela, eu disse, tadinha do B, né? Que tá aí, gosta da chupetinha. Elas, mulher, já tem 3 anos, eu preciso tirar, não sei como fazer. Quando eu tiro, ele chora, quer app. Enfim, criança que chupa, né? Mas nenhum deles pegaram e nem questão que ele pegasse. Não sei. Chupeta, insiste, coloca chupeta, insiste até o menino pegar. E aí depois. E aí, como fazer para tirar, então, depois a chupeta? Botou, agora a responsabilidade da mãe. E agora, para tirar, fica mais difícil, né? Porque é muito gostoso, né? Consola o bebê, às vezes evita que ele fique chorando muito. Então, a chupetinha é bom, calma, enfim. Mas para tirar a chupeta depois é guerra, viu, doutora? Eu entendo. Como fazer essa mágica? Olha só, vamos começar mesmo dos primeiros dias de vida. Gente, a gente sabe que a oralidade do bebê é muito intensa, né? A forma de comunicação, a forma de saciedade, a forma de prazer, tudo está relacionado à boca. Realmente há essa necessidade. Mas a gente sempre diz, no início, faz do teu peito uma chupetinha, é melhor. Tenta um jeitinho de acalmar seu bebê sem a chupetinha. Mas não foi possível, o bebê precisou dessa chupeta. É um problema, chupeta e dedo. E o dedo ainda é mais grave, ninguém pode cortar o dedo, né? Meu Deus, é mesmo. Então, assim, a chupeta já com 5 anos, você tem que fazer uma negociação com essa criança, tá? Substituir esse elemento de prazer que é para ele, de consolo, por outra coisa. Não é só retirar a chupeta. Isso aí vai trazer um dano psicológico para a criança. Tem que haver todo um preparo, tá? A partir de 2 anos, se a sua criança, né, chupa chupetinha, por favor, já comece o desmame dessa chupeta, porque vai trazer graves problemas para a criança, ortodônticos, até mesmo de fala, da fonação, tá entendendo? Dependência psicológica, higiene, né? Então, dedo e chupeta é um problema, tá? Verdade. Principalmente acima de 2 aninhos. Não existe essa fórmula de bolo, assim, para te dizer,
passa assim, não existe. O que eu posso dizer é que você, a mãe, senta, aproveita agora as férias, converse de uma maneira lúdica, historinhas, e vá substituindo essa necessidade psicológica do bebê por outro afeto, outra coisa que venha, tá certo? Fazer com que ele vá esquecendo aos pouquinhos. É verdade. E 5 anos não tem como, isso já é um problema sério. Tá mais difícil, né, doutora? Agora já traz muitas consequências importantes, impactos negativos na saúde física e psicológica da criança. Vamos tentar, mas nada que não seja ainda com o tempo da gente corrigir. Não se desespere. Tudo é de uma maneira lúdica, tudo é de uma maneira assim que não traga trauma. Com certeza tentar você vai fazer conseguir. umas trocas, né, doutora? Tentar fazer umas trocas, né, com Justamente, vai substituindo. O que você acha? E agora, nas férias, a mãe mais presente com a criança, isso é mais fácil de acontecer. Isso, é verdade. Doutora, chupeta, dedo, a gente falou. E paninho, doutora? O que é que a gente faz? Paninho, né? Que criança que não chupa chupeta, chupa dedo, quer o paninho. Meus meninos sempre foram paninho, né? O João, ele gostava daquele paninho mais de seda, tipo daquelas camisolas de seda que a gente tinha. Ele ficava chupando minha camisola, assim, todo mundo dando esse menino chupando pano. E aí acabei fazendo uns paninhos pra ele, né? Pra ele não ficar na minha. E aí ele ficou um tempo com esses paninhos. Claro que já deixou. Agora, o meu Caio, ele tem 7 anos, mas ele só quer o paninho dele, aquela fraldinha podre mesmo. A gente compra nova, ele não quer de jeito nenhum a nova. É aquela fraldinha, sabe? Aquela bem velhinha, desde o comecinho mesmo. É aquela que ele quer, doutora. É um caso sério. Como eu faço, doutora, para substituir, porque ele não quer o paninho novo, só quer o velhinho. Tem muita gente que é como se fosse aquele apego. Cadê meu paninho para dormir? Sabe? É muito engraçado isso. E aí, paninho, né? Deixa o paninho mesmo, é melhor o paninho que a chupeta, né? Olha, essas práticas substitutivas, né? Chupeta, paninho, olha, tudo não é saudável, né? Verdade, então você vai aproveitar agora as férias da sua criança. Se você tiver também alguns dias de férias, você vai... Qual é o horário que a sua criança chupa mais esse paninho? Você vai se fazer presente, você vai dar colo, você vai dar abraço ao seu bebê, vai dormir agachadinha com ele e vai tirando aos pouquinhos esse paninho. É verdade. Tá certo? O paninho, então, graças a Deus, substituindo, você vai trocando, você pode até negociar com ele também algo que ela seja do sonho dele, alguma coisa que ele deseja, e você também barganhar nessa troca, também funciona nessa idade, mas que também você, nesse momento, né, se faça mais presente, com amor, com carinho, com seu cheiro, com sua atenção, porque às vezes aquele paninho, aquela camisolinha tem o cheiro da mamãe, né? Isso aí dá um conforto, libera até hormônios relaxantes para o bebê, neuromoduladores, hormônios não, neuromoduladores, né? Relaxantes no bebê. Então é importante que faça essa troca, mas que você também vá substituindo por presença, amor, carinho, conversa, que vai dar tudo certinho. É verdade, doutora. A questão do paninho dos meus meninos é o seguinte, né? Ele não chupa o paninho, ele gosta de ficar fazendo isso, ó, na ponta do paninho, é tipo uma maniazinha, mas ele só pega também quando vai dormir. Se eu for viajar, ele quer o paninho, só que é aquele paninho para dormir, é o paninho de dormir. Depois que dorme também solta o paninho. Não tem aquele negócio de ficar com o paninho, não. Aí acorda, leva o paninho pra sala, aí depois solta o paninho. Não é aquele negócio de passar um dia inteiro com o pano na mão, pra lá, pra cá, já passou a fase, né? É mais aquela maniazinha, acho que é o paninho, sei lá, é um acolhedor pra ele, não sei, talvez. Né? Mas tem muitas crianças realmente que chupam, né? Fica só chupando o paninho. Também que não é bom. Mas realmente.
Substitua esse paninho por um bonequinho, um carrinho, alguma coisa. Agora já tá assim, né? Já solta para ir brincar, graças a Deus. É muito bom. Olha, foi ótimo aqui o nosso papo, adorei a gente conversar sobre isso. Eu sei que tem muitas mães em casa nos assistindo, né, querendo tirar a dúvida, o que é que eu faço com isso, com aquilo. Eu acho que eu falei muito, né, gente? Perguntei bastante, não? Eu não sei se eu perguntei tudo, mas se eu não tiver perguntado, doutora, e a senhora tiver alguma coisa ainda para complementar, pode ficar à vontade, viu? Porque são muitos temas a serem abordados em tão pouco tempo, né? É verdade. Mas, enfim, informação sempre é bem-vinda, né? Através do conhecimento que é transformador. Com certeza você vai sair desse programa já com insights de soluções para essas suas dificuldades que você está enfrentando. E como você, muitas mães também aqui. E o que eu quero dizer é que, em nome da Sociedade Paraibana de Pediatria, né, a qual estou no momento representando, nós nos disponibilizamos para ficar aqui à disposição, sempre que vocês precisarem, para abordar os temas, né, baseados em evidências científicas, atualizados e que possam, principalmente, ajudar as famílias. Né? É verdade, E, é verdade. finalizando, eu queria deixar minha mensagem aqui de um Feliz Natal, né, para todos, e que a gente não deixe morrer esse sentimento de cristandade. Eu sei que hoje muito se fala em Estado laico, mas somos cristãos, né? Então esses valores que não deveriam nunca ser esquecidos dentro das famílias, que Natal não é só brinquedo, não é só presente, né? Natal é presença, Natal é amor. Vamos botar na nossa casinha uma manjedoura, nem que seja minúscula, mostrar ali o menino Jesus. Estamos renovando nossos espíritos com o nascimento do menino Jesus. É verdade. Que eu os estudos mostram, né? É importante a criança já se desenvolver num leito familiar com valores, né? Precisamos repassar valores para as nossas crianças, né? Isso aí faz parte também da saúde mental deles. E, acima de tudo, amor, presença. Trocar presente por presença, né? É verdade. Presença, carinho. E é essa mensagem que eu deixo aqui para todos. E um Feliz Natal. E um Feliz Ano Novo. Para você também, para toda a sua família, viu, doutora? Obrigada por vir aqui sempre esclarecer para a gente, né, sobre as crianças, sobre esse mundo da pediatria que a gente acha tão importante, né? Os primeiros meses de vida, desde quando está dentro do nosso ventre, né? A gente tem que dar a devida importância de fazer todas as ultrassons direitinho, para que o nosso filho venha saudável, né? Porque toda mãe deseja, todo pai, toda mãe deseja que o filho venha com saúde, né? Para mim, pelo menos assim, eu não importava se vinha menina, se vinha menino, que viesse com saúde, estava tudo resolvido, né? Que é o que a gente mais pede ao Senhor. Então, obrigada aqui por você ter vindo, se disponibilizado mais uma vez, né? Por ter deixado aqui todas as mães já, pelo menos, né? A gente deu uma aula aqui hoje, né? De como cuidar do bebê. Então, obrigada mais uma vez, tá bom? Feliz Natal e um ano novo próspero aí, com muita saúde. Que venham muitos momentos como esse para estarmos todos aqui juntos, tá? Tudo certo. Feliz Natal para vocês. Um beijo. Obrigada. Olha aí, minha gente, bom demais, né? Você que está em casa, gostou do nosso papo aqui com a doutora Socorro? Muito bom, né? Espero que você tenha pego aí as dicas, viu, mamãe? Papai também.